Não somente naquele tempo, mas também em todo o futuro, porque Isaías, quando ele falou isso, ele já teve acesso a toda a sua profecia. Ele já entendeu que quando Deus revelava para ele sobre o servo Israel, não falava somente das 12 tribos, falava a respeito do Messias também. Os judeus falam que o servo Israel, de Isaías 53, é só o povo de Israel. Eles colocam o povo de Israel acima de tudo e de todos, não somente acima de Yeshua, mas acima do próprio Messias que eles esperam. Sim, a expressão servo Israel está falando do povo de Israel também, mas se você rastrear todos os textos que falam do servo Israel, você vai ver que está falando do Messias também. Aliás, o Messias advida a tribo de Israel, das tribos de Israel, quer dizer, do povo de Israel, da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele é o mais importante do povo. Por que o servo Israel não estaria falando dele? Interessante, não é? Mas por causa daquele sofrimento de Isaías 53, eles querem negar isso. Agora ficou um pouco escuro, né? Acho que assim tá bom. Agora, o servo Israel há de ser luz para as nações. Deus está dando o servo de Israel, o servo Israel, para a aliança dos povos, para restaurar as tribos. Irmãos, se é o povo de Israel que vai fazer isso, para que serve o Messias? O Messias é o cabeça e o principal de todos. A ele compete todas essas coisas. Esses atributos é para ele. Tem judeus que, querendo negar Yeshua como Messias, ele chega até o ponto de falar que aquele filho do homem que está ascendendo até os céus, à destra de Deus, em Daniel 7, que está em paralelo com o Salmo 110, é o povo de Israel. É uma linguagem simbólica e tal, e tanto faz. O que importa é negar o Messias, só para recair sobre nós as maldições preditas na lei e nos profetas. Então, irmãos, esse cântico de Moisés, ele ajuda a gente a rastrear todos esses textos e a pegar e colocar como testemunho lá na Torá. Aí alguém pode dizer, só para finalizar o vídeo: Luiz, o cântico sim é interessante, faz até sentido, está falando lá do povo, está falando do futuro, mas Deus não está aqui contra o povo porque negou o seu filhinho amado, o seu servo, o Messias, Jesus. Existe, irmãos, uma expressão ali naquele cântico que é incrível. Quando Deus fala e ele frisa e ele repete: vocês rejeitaram a rocha da salvação de vocês. Deus fala duas vezes. A rocha é a pedra. Vocês rejeitaram a pedra da salvação de vocês. Esse é o texto que aparece lá em Isaías. Eu já falei em vídeos passados, vou deixar o link na descrição. Isaías capítulo 8, Deus fala, o próprio Deus falando: eu vou ser santuário para aqueles que creem em mim. Eu vou ser o santuário. Olha só, eu vou ser o santuário. E através do santuário se faz expiação pelos pecados. E lá em Isaías capítulo 8, fala que ele seria pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel, para aqueles que não creem. E vai aparecer algumas expressões que eles iriam tropeçar, ser enlaçados, presos. Lá no capítulo 28, Deus fala: eis que coloco uma pedra em Sião, e aqueles que nela crê não será confundido. Será que a nossa fé está numa pedra? Será que a fé do povo de Israel estaria numa pedra? Essa pedra que ele coloca em Sião seria a palavra dele. O homem, que seria a palavra dele, seria o próprio Messias. Porque Deus fala no capítulo 8, eu serei pedra e rocha de escândalo para aqueles que me rejeitam. Ele já estava falando, eu vou ser uma pedra e o povo vai me rejeitar. No capítulo 28, ele fala, eu coloco uma pedra em Sião, e aqueles que nela crê não vai ser rejeitado. Essa pedra, que no capítulo 28 Deus fala que vai colocar em Sião, é o próprio Senhor mandando o seu servo, o seu filho, para ser luz para as nações, luz para gentios, aliança para o povo, para restaurar as tribos de Israel. É só juntar os capítulos, no 8 e no 28.
Eu falei no vídeo já, frisei, desenhei, tá bonitinho, assiste lá. E você vai ver que o Senhor está falando que vai ser essa pedra. Quer saber mais aonde aparece essa pedra? Em Zacarias capítulo 4. Deus fala que colocariam 7 olhos nessa pedra, e eram os olhos dele, nessa pedra. O Senhor disse que seria santuário para o povo, mas pedra de escândalo, ou seja, o povo iria se escandalizar nele e tropeçar por isso. No cântico de Moisés, Deus fala: vocês rejeitaram a rocha, a pedra da salvação de vocês. Bom, Isaías capítulo 8, ele falou que seria essa pedra. No 28 ele fala: eu envio uma pedra em Sião. No capítulo 8 fala: eu serei santuário para este povo, para aqueles que creem em mim. Santuário serve para fazer expiação dos pecados, principalmente. O ponto principal do santuário, embora tenha muitas leis ali, tem sacrifício contínuo, tardes e manhãs, e a menorá e tudo mais, mas o dia mais importante ali para Deus, e portanto para o povo, é o dia da expiação, que envolve a Arca da Aliança. E por aquele santuário se fazia expiação, mas Deus fala: eu serei o santuário para esse povo, porque ele iria vir para fazer expiação pelos pecados. Lá no Cântico de Moisés, Deus fala: eu farei expiação pela terra. Não é Arão, não são os descendentes de Arão, ele fala: eu farei expiação. Compreendeu? E no Salmo 118 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal de esquina. Da onde o salmista tirou isso? Se ele teve acesso em Isaías, também de Isaías. Se ele não teve acesso ao livro de Isaías, tirou do livro da lei. No livro da lei ele leu que o Senhor seria uma pedra que o povo lá no futuro estaria rejeitando. E aquela pedra seria a principal para a edificação de tudo. Tremendo ou não é? Então isso prova, isso revela o Messias para eles. Então aqui falei do servo de Israel, falei de questões que eu não expliquei ainda em Isaías, eu estou desenrolando esse estudo. Mas lá no cântico vai aparecer o povo que retorna para Deus, vai aparecer o povo que não é povo e volta a ser povo, e nisso Deus causa ciúme sobre os incrédulos, sobre os judeus incrédulos, e muito mais coisas. Estuda esse cântico, conecta os vídeos, eu vou deixar o link na descrição, e espera até que eu faça esse vídeo com mais detalhes, porque tem muita coisa importantíssima. Tá bom, irmãos? Eu vou parar por aqui, vou deixar os links na descrição. Se você assistiu, pode revisar se quiser, se não, você pode partir para a leitura de Deuteronômio 31 e 32 e esperar o vídeo do cântico, tá bom? E mais o que? Eu vou fazer esse vídeo assim no celular e também escrevendo, assim no papel, que as pessoas gostam muito do estudo, dá mais trabalho, mas as pessoas aprendem mais quando eu escrevo no papel, e estou melhorando aqueles mapinhas mentais. Lembra que eu disse que ia melhorar? Eu vou melhorar ainda mais, se Deus quiser, que é para a glória dele. E aí vocês vão ver o tanto de ferramenta que nós vamos ter para falar as maravilhas da palavra de Deus, não só para os gentios que creem no Senhor, mas para os judeus que já creem e para os judeus que não creem. Muitos deles vão crer no Senhor, muitos vão rejeitar, mas muitos vão crer. Eles só estão esperando um pouco mais de coerência da parte da igreja. Depois eu explico sobre isso, porque eu falei para você, está tudo dentro do cântico, ele é maravilhoso, ele é poderoso, e no final do cântico Deus fala: não pensa que essas palavras são à toa, a vida de vocês dependem dessas palavras. Mas a igreja não olha para aquilo. Se olhasse, irmãos, vocês iriam ver o desdobramento que aquilo ia dar, mas não olha. Mas vai passar a olhar, porque Deus falou que aquele cântico estaria na boca dos descendentes. E o fim é quando o Senhor vem. Está lá no livro. Tá bom, irmãos? Eu vou parar aqui. Deus abençoe a todos. Eu queria pedir para vocês compartilharem os vídeos. Agradecer os contribuidores, aqueles que estão contribuindo no canal. Eu tenho recebido as contribuições. Tenho novidades. Em breve eu estarei no Brasil. Não por causa das contribuições, porque elas são poucas ainda, mas eu agradeço de coração os irmãos que estão fazendo, têm me ajudado, e elas vão me ajudar quando eu estiver aí no Brasil. Mas Deus parece que está abrindo portas
para eu ir para o Brasil, e eu quero falar sobre isso com vocês também. Então agradeço as pessoas que contribuíram, que estão contribuindo, e peço para os irmãos compartilharem, sabe? Vamos fazer crescer isso daqui para a gente trabalhar junto. Eu quero trabalhar com o irmão Israel, quero apresentar para vocês esse irmão que eu conheci, que Deus está usando ele para me trazer para o Brasil. Se for da vontade de Deus, isso vai dar certo. Vai ter uma mudança radical na minha vida. Eu vou ter que trabalhar mais humildemente, mas a palavra de Deus vai prosperar, vai crescer. Irmãos, eu tenho muitas coisas para falar, muitas. Tá bom? Eu vou estar falando para vocês de pouco a pouco, vocês vão se alegrar muito. E isso eu sei que por causa de oração de muitos irmãos, do coração aberto à contribuição, porque Deus não depende de dinheiro para fazer nada, irmãos, mas Ele quer que as coisas cresçam mais, entendeu? Ele quer ver o coração das pessoas. E eu estou disposto, a minha vida ela está entregue para o ensino da palavra. O problema é que o mundo, o sistema, ele nos empurra para a gente ficar preso e não ter muito tempo para as coisas de Deus. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Compartilhem, deixa o like no vídeo, revisa a sua inscrição no canal, deixa os comentários e a gente se vê no próximo estudo, tá bom? Fiquem na paz.